Nos últimos 2 finais de semana, nós estivemos aqui reunidos, celebrando o nosso aniversário de 7 anos. 7 anos que Deus tem abençoado esta igreja, 7 anos que Deus tem nos mantido como igreja organizada. 7 anos que nós temos andado com as nossas próprias pernas. Aliás, tem sido assim desde quando nós éramos congregação. Deus tem sido muito generoso, tem sido muito bondoso com a nossa igreja, desde os tempos de congregação. Nesses últimos 2 finais de semana, nós tivemos aqui alguns convidados. Nós convidamos 2 bandas. No primeiro final de semana esteve aqui o irmão Jeosafá e a banda do irmão Jeosafá. Foi um tempo muito especial de louvor e adoração ao nosso Deus. No segundo final de semana esteve conosco aqui o Ministério de Música diante do altar. Também foi um tempo muito abençoador. E nós tivemos 2 convidados palestrantes que estiveram aqui também conosco nesse final de semana. A primeira convidada foi a missionária Edmeia Williams. Missionária Edmeia Williams dispensa qualquer tipo de apresentação. Uma mulher que tem sua vida dedicada ao ministério, dedicada ao reino do Senhor. E no segundo final de semana esteve conosco o pastor Cícero Amaro. Pastor Cícero Amaro, um homem que tem sido usado de uma forma extraordinária por Deus, um plantador de igrejas, um Paulo do nosso interior, do nosso sertão. Tem plantado igrejas em 3 estados, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, não é? E um homem assim usado por Deus com esse ministério de uma forma muito especial. E esses 2 preletores, eles trataram desse tema, rumo à maturidade espiritual. E nós ouvimos coisas muito importantes. Nós ouvimos coisas muito profundas com relação a esse tema que foi ministrado por esses 2 pregadores, a irmã Edmeia e o pastor Cícero. Mas, meus irmãos, eu não posso me furtar a oportunidade de ainda esta noite falar alguma coisa a esse respeito. Como eu creio, e vocês também creem, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se renova, ela tem um propósito específico a cada momento que ela é pregada, que ela é estudada. Então, essa noite eu quero me atrever, depois de ouvir Cícero Amaro, de ouvir Edmeia Williams, esta noite eu quero falar ainda sobre esse tema, rumo à maturidade espiritual. E o versículo que nós vamos usar é esse aqui. Nós não vamos fugir desse versículo. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, mas se quiser acompanhar aqui também no painel, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós leremos o versículo que foi tema, o versículo base do nosso aniversário, do nosso tema principal, rumo à maturidade espiritual. E está escrito assim na palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso coração se enche de alegria, porque nós estamos aqui esta noite prestando esse culto solene ao Senhor. Estamos reunidos como corpo de Cristo, a igreja do Senhor, para juntos cantar louvores, entoar cânticos de adoração, para juntos orarmos, para juntos ofertarmos e dizimarmos, e para juntos agora ouvirmos e sermos ministrados na Tua palavra. Deus, que privilégio, Deus, que responsabilidade. Eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo continue a nos dirigir nesse momento tão especial da ministração da Tua palavra.
Rogo por mim em especial, porque tu bem sabes e conhece as minhas limitações, tu bem sabes e conhece das minhas fraquezas. E eu te peço, ó Deus, por misericórdia a mim, por misericórdia da igreja, nos ajuda nesse momento, ó Deus. Que tudo que façamos aqui continue sendo para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, um homem singular, um homem controvertido, um homem temperamental, um homem impulsivo, um homem movido pelas emoções, um homem voluntarioso, e algumas vezes se demonstrou ser um homem covarde. Num dos momentos mais cruciais da vida de Jesus, Pedro se demonstrou ser um covarde. Mas esse homem tão singular, tão peculiar, tão controvertido, foi um homem que Jesus Cristo investiu na vida dele. E esse homem fez duas declarações fundamentais com relação à sua fé e à fé que nós temos hoje. Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja cristã do seu tempo. E hoje estamos aqui falando novamente sobre esse homem controvertido, emocional, impulsivo, mas que foi um homem de Deus. Jesus Cristo não deixou de investir na vida de Pedro. Apesar de ser quem ele era, Jesus gastou tempo com Pedro. Investiu na vida de Pedro. Orou por Pedro. E conosco hoje, irmãos, é da mesma forma. Independente de quem nós somos, Jesus investe em nossas vidas. Jesus cuida de nossas vidas. Jesus ora por nós, intercede por nós ao Pai. Então isso é uma coisa maravilhosa. E Pedro, porque Jesus não desistiu de Pedro, teve sua vida transformada, teve a sua vida modificada. E esse homem, Pedro, nos deixa um legado. Duas cartas. Duas cartas que foram inseridas no cânon sagrado. E nós hoje vamos nos deter, vamos colocar nossos olhos especialmente na segunda epístola, na segunda carta que Pedro escreveu. Acredita-se que Pedro escreveu essa carta para cristãos que estavam espalhados, dispersos na Ásia Menor. Tanto a primeira como a segunda carta. E logo no primeiro capítulo da sua segunda carta, entre o primeiro versículo e o 11º versículo, o apóstolo Pedro deixa muito claro, deixa evidente o que ele queria tratar com a igreja, com aqueles crentes espalhados. Nesses 11 primeiros versículos, Pedro menciona a palavra conhecimento 5 vezes. Pedro quer falar sobre conhecimento àqueles cristãos. Pedro não queria que aqueles cristãos, por falta de conhecimento, fossem enganados pelos falsos mestres. Pedro não queria que, por falta de conhecimento, aqueles cristãos fossem enganados pelas heresias, pelas falsas doutrinas. Pedro queria que os seus leitores fossem maduros espiritualmente, conhecedores da palavra, para não serem enganados pelos ventos de doutrina. Meus irmãos, isso é tão atual hoje. Isso é tão contemporâneo hoje. Porque o que não falta em nossos dias hoje são falsos mestres. O que não faltam hoje em nossos dias são heresias pregadas na igreja. O que não faltam hoje nos nossos dias são os ventos de doutrina
Todo tipo de ensinamento está sendo divulgado por aí. E nós estamos ouvindo isso. Isso tem chegado aos nossos ouvidos. E se nós não tivermos conhecimento, nós podemos ser enganados. Porque os falsos mestres, eles têm essa capacidade de fazer o povo ser enganado. Os falsos mestres têm uma bonita retórica, têm um bonito vocabulário, são pessoas carismáticas, mas isso não nos leva à salvação. Isso não nos salva da condenação do pecado. Nós precisamos ter conhecimento. E Pedro, então, trata de questões vitais, para que aqueles cristãos do primeiro século não fossem enganados, para que aqueles cristãos do primeiro século não fossem iludidos, para que nós cristãos hoje do século 21 não sejamos enganados, para que nós cristãos hoje do século 21 não sejamos iludidos. E nessas palavras, nesse pequeno versículo de Pedro, existem verdades fundamentais para a nossa maturidade cristã. Existem verdades que são a base da nossa fé. E nós precisamos olhar para esses versículos com atenção, com cuidado, e entender aquilo que Pedro quis e quer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro aspecto que nós precisamos abordar sobre maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual, é que nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos buscar a maturidade, o crescimento espiritual. Quem aqui não é pai, quem aqui não é mãe, e continua vivendo a experiência de ver o seu filho crescer? Quem aqui não é pai e quem aqui não é mãe tem feito esforços sobre-humanos para propiciar ao seu filho um crescimento adequado? Crescimento físico, crescimento emocional, crescimento intelectual, crescimento espiritual. Nós, como pais, nós não medimos esforços para que nossos filhos cresçam de uma forma saudável. Quem é o pai aqui, ou quem é a mãe, no caso específico, que quando fez o teste de gravidez e viu o resultado e descobriu que estava grávida, não colocou a mão na barriga para ver se já estava crescendo? Quem é o pai e quem é a mãe que ao longo da gravidez não ia colocando a mão? Olha como a barriga cresceu, olha como ele está chutando, olha como ela está mexendo. Quem é o pai, quem é a mãe que não se emocionou quando ouviu a primeira vez as batidas do coração? Quem é o pai, quem é a mãe que não se emocionou quando fez a ultrassonografia e viu aquela mancha borrada naquela tela escura e se emocionou vendo aquela mancha borrada? É meu filho, é minha filha. Enfim, quem é o pai, quem é a mãe que não tem se alegrado, tem se preocupado e tem acompanhado o crescimento do seu filho? Quantos cuidados, quantas preocupações, noites mal dormidas, em todas as fases da vida. Quando é bebê, quando é um pouquinho mais velho, quando é adolescente e quando é adulto. É uma coisa inerente a ser pai e a ser mãe. Se preocupar com o crescimento, com a maturidade do seu filho. Nós desejamos
que os nossos filhos cresçam cercados pelas melhores pessoas e pelas melhores coisas. Deus, o seu Pai, Deus, o nosso Pai, deseja a mesma coisa. O nosso Pai deseja que nós, filhos, cresçamos e amadureçamos espiritualmente. Ele nos cerca de todos os cuidados, de todos os zelos, de todas as coisas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas nós precisamos querer, precisamos desejar, precisamos buscar esse crescimento. Porque Deus, Ele está preocupado com isso. Ele está tão preocupado com isso. Ele está tão interessado com isso, que Ele designou uma pessoa especificamente para cuidar do nosso crescimento espiritual. E essa pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi incumbido de estar ao seu lado, meu irmão, de estar ao seu lado, minha irmã, para te ajudar no crescimento espiritual, para te ajudar rumo à maturidade espiritual. É tão importante para o Pai, é tão sério para o Pai, que o próprio Espírito está ao nosso lado nos ajudando. E é necessário que nós cresçamos. Jesus Cristo, tendo um diálogo com Nicodemos, Nicodemos era um dos fariseus, um dos principais fariseus do Sinédrio, e ele foi ter um encontro com Jesus Cristo. Está narrado em João capítulo 3, está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus deixa claro para Nicodemos, e deixa claro para nós, e deixa claro para todo leitor da palavra de Deus, que é necessário nascer de novo. Meus irmãos, existe um momento na vida da gente, que pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus visita a sua vida, visita o seu coração, e te convence que você é pecador. Existe um momento que o Espírito Santo de Deus te visita, e te convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós temos essa compreensão dada por Deus, através do seu Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos regenerados, que nós somos gerados de novo, que nós nascemos de novo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas, meus irmãos, apesar de Nicodemos ser um fariseu, um homem importante do Sinédrio, um homem que conhecia as Sagradas Escrituras, mas Nicodemos era imaturo espiritualmente. Porque Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E sabe qual foi a resposta que Nicodemos deu para Jesus? Está lá registrado no capítulo 3, no verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não entendeu nada. Nicodemos conhecia a palavra, mas não conhecia o espírito da palavra, o princípio da palavra, a verdade da palavra. E tristemente, lamentavelmente, hoje em nossos dias, não tem sido diferente. Muitos conhecem a palavra,
Mas talvez nem todos conheçam o espírito da palavra. Nem todos conheçam os princípios da palavra. Nem todos conheçam a verdade da palavra. E se nós queremos crescer, se nós queremos ser maduros espiritualmente, nós precisamos conhecer o espírito da palavra, os princípios da palavra, a verdade da palavra. E nós precisamos querer isso. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos tornar maduros espiritualmente. É o desejo do Pai. O Pai quer que você cresça, meu irmão. O Pai quer que você se torne maduro espiritualmente. E volto a afirmar, Ele já colocou à sua disposição tudo o que é necessário para isso. Precisamos deixar de ser meninos espirituais. Quando nós nascemos de novo, espiritualmente, nós nascemos bebês espirituais, sem conhecimento. Mas nascemos para uma nova vida. Mas nascemos para uma nova realidade. Mas nascemos para uma nova caminhada. E nós precisamos dar passos nessa estrada. Precisamos ir adiante nessa estrada. Senão, continuaremos sendo meninos espirituais, correndo o grande risco, o grande perigo de, como meninos, sermos enganados, sermos iludidos. E nessa caminhada, eu volto a afirmar para você que Deus colocou ao meu lado, ao seu lado, ao lado de todo filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz nessa caminhada. O Espírito Santo que nos conduz em santidade. O Espírito Santo que nos conduz em maturidade. Só que, nessa caminhada, nesse crescimento, no nosso crescimento em santidade, em maturidade, é uma parceria. É o Espírito Santo agindo em nós e nós fazendo a vontade do Espírito Santo. Nós querendo a vontade do Espírito Santo. O Senhor não vai violentar a sua vontade. Se você quiser continuar sendo menino espiritual, você vai continuar sendo menino espiritual. O presbítero Israel fala uma coisa interessante. Ele diz que os meninos espirituais, eles vão para o céu também. Mas vão levando cascudo até chegar lá em cima. Cascudo. Sofrendo. Apanhando. Você, eu, não precisamos levar cascudo. Nós podemos e nós devemos crescer. Sabe por quê? O crescimento espiritual, caminhar rumo à maturidade, não é uma alternativa. Não é uma alternativa. É uma determinação. É uma ordem. Se você prestou a atenção na leitura da palavra, e se você olhar novamente para o versículo que está ali, existe um verbo, crescei. E esse verbo, na língua original, no grego, é auxanó. E esse verbo está no tempo imperativo, é uma ordem. E quem está dando a ordem não é Pedro. Pedro é só o escritor da ordem. Quem está dando a ordem é Deus. Crescei. Não é uma opção. É ordem, meu irmão.
é ordem, minha irmã. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele chamou aqueles crentes de meninos. Chamou aqueles crentes de carnais, de imaturos, porque eles não cresciam no conhecimento do Senhor. Não espere receber uma carta de Deus. Ou seja, não espere uma ação de Deus na sua vida que você não vai compreender, que você vai sentir dor, que você vai espernear, mas é porque Deus quer que você cresça. Paulo escreveu uma carta dura. A primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto é dura. Chamou os crentes de carnais, de imaturos, de meninos. E o meu receio, e o meu medo, é que em nosso meio, no meio da igreja de Jesus Cristo hoje, continuem existindo crentes meninos, crentes imaturos, crentes carnais, causando problemas para si e causando problemas para a igreja. E o apóstolo Pedro está dizendo: crescei. Queiram crescer. Deus está mandando: crescei. Mas crescer no quê? No que é que Deus, o nosso Pai, quer que nós cresçamos? No que é que Pedro escreveu dizendo que nós devemos crescer? Então vamos tratar de um outro fundamento que é importantíssimo para a nossa fé. Primeiro, temos que crescer. Mas no quê? Crescer na graça de Deus. Meus irmãos, e se eu e você temos que crescer na graça de Deus, nós temos que saber primeiro o que é graça. Como é que eu vou crescer numa coisa que eu não sei o que é? Como é que eu vou me desenvolver, ter conhecimento de uma coisa que eu não sei o que é? Então nós precisamos entender primeiro o que é graça. Graça é um conceito teológico. Você já ouviu falar muitas vezes de graça. Você já leu sobre graça. Você já ouviu na escola bíblica sobre graça. Você já ouviu uma pregação desse púlpito sobre graça. Mas fico com a impressão que um sentimento que nós ouvimos muito sobre graça, mas sabemos pouco sobre graça. Sabemos as definições teológicas de graça, mas não sabemos viver o conhecimento da graça. E Pedro está dizendo que eu devo crescer na graça. Então eu preciso saber que graça é essa. Existe uma definição teológica sobre graça que diz que graça é um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. Olha só, graça dada por Deus à humanidade para que todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. Duas coisas: graça para a existência e graça para a salvação. A Bíblia nos fala desses dois tipos de graça: a graça para a existência e a graça para a salvação. A Bíblia fala de uma graça comum e a Bíblia fala dessa graça chamada geral. O sol nasce para todos. O sol não nasce só para os crentes. A chuva vem para todos. Não chove só na horta do crente. Então existe uma graça comum, uma graça que Deus derrama sobre toda a humanidade, e todas as pessoas são objetos dessa graça comum ou dessa graça geral.
Mas a Bíblia também nos fala de uma outra graça. A graça especial ou a graça restrita. E essa graça é concedida por Deus àqueles que Ele elegeu desde a eternidade, antes da fundação do mundo. É uma graça que nos leva ao conhecimento de Cristo, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à consciência que somos pecadores. É essa graça que nos leva à salvação. E quando Pedro está falando, crescei na graça, de qual graça ele está falando? Da graça comum? Para toda a humanidade? Ou é da graça especial, da graça restrita, que nos leva ao conhecimento da salvação? Irmãos, Pedro está falando da graça especial. Pedro quer que nós cristãos conheçamos o que é graça especial. Pedro quer que nós cristãos conheçamos profundamente o que Cristo fez por nós e o que isso deve e pode mudar a nossa vida. É disso que Pedro está falando, da graça salvadora, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É nessa graça que nós temos que conhecer. É essa graça que nós temos que nos aprofundar. É essa graça que tem que mudar a minha, a sua vida, a vida da igreja. É a graça salvadora. É o conhecimento dessa graça. E esse entendimento dessa graça precisa mudar a nossa vida. Não pode ser um mero conhecimento racional e intelectual. Esse conhecimento racional e intelectual desce ao nosso coração e isso muda o nosso comportamento, muda os nossos valores, muda os nossos princípios, muda a nossa ética, muda a nossa vida. É dessa graça que Pedro está falando. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, e quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele fala muitas vezes sobre essa graça. E talvez um dos versículos mais conhecidos sobre essa graça salvadora está em Efésios capítulo 2, o verso 8 e o verso 9, quando diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E eu sei que você sabe disso. Eu tenho certeza que você sabe esse versículo de cor e salteado. Eu só não sei se o conhecimento desse versículo, que você sabe de cor e salteado, tem mudado a tua vida. Se o conhecimento do que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, mudou a sua vida, tem mudado a sua vida, tem transformado a sua vida. Pedro está falando sobre isso. Vocês precisam conhecer essa graça, e essa graça precisa mudar a sua vida, porque pela graça sois salvos. E essa fé que é dada para que nós reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador, não é algo natural em nós, irmãos. É o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que coloca essa fé no nosso coração. Por isso que é graça imerecida. Eu e você não merecemos ser salvos, mas pelo seu grande amor, graça e misericórdia, nós fomos salvos da condenação do pecado. Louvado seja Deus. Você precisa conhecer isso, e isso precisa mudar a sua vida. Ninguém pode se gloriar por causa da graça. Ninguém pode bater no peito achando que tem mérito ou algum reconhecimento para ser salvo. Graça do Senhor.